Olá, caro ouvinte! Primeiro eu quero te agradecer por ter apertado o play e topado participar desse nosso bate-papo. Aqui quem fala é a Marcela. Ao escutar esse barulho, eu tenho certeza que veio na sua mente a recordação do último congestionamento que você enfrentou. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como está o tráfego de veículos na sua cidade desde o começo da pandemia? Você tem visto um aumento na circulação de ônibus, de carros, um aumento nos congestionamentos? Como que está? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje: o impacto da pandemia de Covid-19 nos meios de transporte urbanos. Nesse bate-papo vai ter eu, Marcela, que sou especialista em transportes, nosso apresentador Ricardo, que vocês já conhecem, e a participação da Luísa, que é especialista na área de saúde. Tudo isso após a vinheta. Podcast Transportando Informação. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Ricardo e juntamente com minhas colegas Marcela e Luísa convidamos vocês para um bate-papo sobre o impacto da Covid-19 no setor de transportes urbanos. Marcela, você pode contar para os nossos ouvintes qual a definição de transporte urbano? Oi, Ricardo e Luísa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é claro que eu explico. O transporte urbano é um movimento de pessoas e mercadorias no interior de uma cidade, com a utilização de meios de transportes coletivos ou meios de transportes individuais. Os serviços de transporte urbano de massas afetam diretamente a qualidade de vida de uma região, porque definem as alternativas de deslocamento que os cidadãos têm à sua disposição, indicando quais atividades podem participar, os locais que podem ir e quais esses horários. Os transportes disponíveis aos usuários é um resultado do conjunto de políticas públicas governamentais, da demanda global por deslocamento em uma região, da competição entre os diversos tipos de transporte e dos recursos disponíveis ao indivíduo para a compra dos seus serviços. Legal. Antes da pandemia do Covid-19 instalar no Brasil desde março de 2020, já era comum ouvir notícias em todo o país sobre aglomerações diárias nos transportes públicos, incluindo o atraso das linhas de transporte, sejam elas de ônibus, trens ou metrôs, variando de acordo com as cidades, né? Além de focos de trânsito também, caracterizando uma dificuldade na gestão desse serviço urbano. Essas dificuldades se revelam nos sucessivos ofícios emitidos pelos operadores de transportes aos seus órgãos reguladores, indicando problemas na execução de seu modelo de negócios e mesmo na judicialização de aspectos de sua operação, como no caso da climatização de suas frotas. Com a chegada da pandemia, a transmissão do Covid-19 em transporte público se tornou um grande problema. Luísa, você pode abordar esse assunto, por favor? Claro, Ricardo. Como já sabemos, a transmissão do Covid-19 ocorre geralmente por contato próximo com pessoas infectadas. E o principal foco agora é evitar a disseminação da doença para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Dentro do transporte público, pode ocorrer diversas formas de transmissão, através de apertos de mãos, espirros, gotículas de saliva, tosse, objetos ou superfícies contaminadas, como barras de apoio e maçanetas. Um estudo chinês identificou que pessoas viajando de ônibus podem ser infectadas por outros passageiros, sentados a mais de 4,5 metros de distância. Além disso, o estudo constatou que o vírus permaneceu dentro do veículo por mais de 30 minutos. Os sistemas de transporte público representam um ambiente de alto risco durante uma epidemia, em função do alto número de pessoas confinadas em um espaço com ventilação limitada, sem nenhum controle de acesso de pessoas infectadas. As medidas de limitação da circulação de pessoas para conter a propagação da Covid-19 implicaram na redução do número de passageiros em circulação nas ruas. Nem todos os usuários do transporte público podem trabalhar remotamente ou possuem algum veículo próprio para se locomover quando necessário. Para as milhares de vítimas que precisam ser socorridas nesse momento, outras milhares de pessoas, como profissionais de saúde, cozinheiros, faxineiros, motoristas, funcionários administrativos e etc., precisam chegar ao trabalho para garantir que essa rede funcione. O transporte coletivo é responsável por 50% das viagens motorizadas em nosso país e fornece um serviço essencial para manter as cidades em movimento. Na cidade de São Paulo, por exemplo, estima-se que mais da metade das viagens por motivo de saúde ocorram por o transporte público.
Também deve-se levar em consideração que um fator alterado explicitamente pela pandemia foi o trânsito. Uma grande preocupação desse setor é a segurança no trânsito, que teve seus números alterados. Segundo o jornal Metrópolis, no Brasil, a ocorrência de acidentes graves recuou 23% e o número de ferimentos graves para ocupar leitos de UTI caiu entre 30% e 50%, devido à menor circulação de veículos automobilísticos e pedestres nas vias. Enquanto o isolamento reduz a exposição, a imprudência aumenta. Embora a quantidade de acidentes tenha diminuído, a severidade aumentou. O estado de São Paulo registrou queda de 31,3% no número de acidentes fatais, no período entre 24 e 31 de março de 2020. Quando as regras de isolamento social passaram a vigorar, de acordo com o Infociga São Paulo, em vias municipais, o registro de queda é de 26,9%. É gigantesco os efeitos da pandemia em nossas vidas, né? Até agora, só relacionando o transporte urbano com a Covid-19 já falamos tanta coisa. Outra relação direta do transporte urbano é com a poluição atmosférica das regiões metropolitanas. Desde o dia 20 de março, quando começou o isolamento social em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, constatou que a menor circulação de carros, motos e ônibus na capital paulista levou a uma melhora na qualidade do ar. Entre os dias 20 e 30 de março, todas as 29 estações de monitoramento da cidade registraram qualidade do ar boa para poluentes primários, aqueles que são emitidos diretamente por fontes poluidoras, como os meios de transporte. Trazendo os dados para a nossa cidade de Santos, que ocupa o primeiro lugar em planejamento urbano, de acordo com o ranking Cidades Inteligentes Conectadas da Urban System, que foi feito para a revista Exame. Marcela, quais os fatores você acredita que colaboram para esta colocação? Por favor. Certamente é a malha cicloviária e a extensão de 15 km do VLT, veículo leve sobre trilhas, bem como a construção do Centro Integrado de Gestão do Atendimento e Monitoramento Urbano de Santos, que integrará setores do trânsito, serviços públicos e segurança, agilizando ações em situações de crise e de emergência. Com o objetivo de evitar a transmissão do vírus, em Santos foram determinadas algumas estratégias para a mobilidade urbana, como a suspensão de autorização para vans e ônibus de turismo. Segundo o relatório de mobilidade da comunidade com dados fornecidos pelo Google Statistics sobre mudanças na mobilidade urbana, a cidade de Santos apresentou a porcentagem de menos 35% comparado ao valor base em estações de transportes públicos e menos 15% em locais de trabalho. Eu não tinha ideia dessa redução aqui em Santos. Também vale mencionar alguns impactos na cidade de Hong Kong. Não houve muita alteração no trânsito, congestionamento da cidade quando a gente está olhando de uma perspectiva anual. De 2019 para 2020, houve uma diminuição de 4% no tempo atual gasto pelas pessoas no trânsito da cidade. Em 2019, em média, a população de Hong Kong gastou cerca de 5 dias e 11 horas no trânsito. Já em 2020, foram gastas em média 5 dias e 6 horas no trânsito. Quando a gente olha para uma janela microespacial, nos primeiros meses da pandemia, janeiro a março de 2020, em que houve restrições impostas pelo governo para reduzir o contágio da doença, houveram reduções dramáticas na utilização do transporte público na cidade, chegando a quase 90% de redução em seus piores momentos. Agora, quando a gente volta de novo para o Brasil, em Curitiba, o transporte público em 2020 perdeu quase 100 milhões de passageiros quando se compara a 2019. Ou seja, é uma redução de 47% no transporte público anual. A queda chegou a ser de 80% durante algumas semanas da pandemia em que houve lockdown na cidade. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o transporte público também foi drasticamente afetado e os seus resultados se mantêm até os dias de hoje. No início da pandemia, a frota de ônibus que circulava era de 55% do total antes da pandemia. Hoje, né? A frota continua reduzida, e mais reduzida do que estava antes. Apenas 40% está funcionando, mesmo com a norma da prefeitura que prevê no mínimo 80%. Superlotações em massa, né? O sumiço das linhas marcou este primeiro ano da pandemia e prejudicou muito a população carioca, que se utiliza muito transporte público, principalmente nos bairros e favelas da periferia, onde vivem mais pessoas dependentes desse transporte, para acessar emprego, atendimento à saúde, entre outros serviços à população.
O pouco uso do transporte público por parte da população durante a pandemia fez com que o Estado arrecadasse menos dinheiro. E com isso, atrelado à deprimente situação fiscal em que se encontra o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, teve reajustes na passagem de transporte público, agravando ainda mais a situação financeira das pessoas, já que essa passagem foi para R$ 6,30 no metrô, como um exemplo, né? A pandemia, ela definitivamente alterou o nosso estilo de vida. Eu nunca ia imaginar nada disso. Bom, obrigado, Luísa, Marcela, por todos os ensinamentos desse bate-papo de hoje. Foi uma conversa muito rica. Estão mais do que convidadas para mais encontros como esse. Agradeço também a todos os nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui e tenham um bom resto de tarde. Muito obrigada pelo Tchau. convite, Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. Foi uma conversa muito rica. Podcast Transportando Informação.